This meeting is being recorded. Muito bem-vindos ao nosso webinar aqui de hoje. É sempre um prazer, né, para a gente promover esses encontros. Eu sou a Manuela, aqui da Zeros, e o objetivo desses webinars que a gente promove, né, é ser um espaço para compartilhar experiências, trocar aprendizados, mostrar na prática, né, como organizações têm implementado sua jornada lixo zero, como isso acontece no dia a dia das organizações. E o encontro de hoje ele é muito especial, porque a gente vai conhecer um pouquinho da Jornada Lixo Zero da Caixa Econômica Federal. A gente está hoje com a equipe, né? A Catiara, a Thelma, a Paula, que vão compartilhar os desafios, os aprendizados, os avanços, né? As inovações que eles tiveram nesse processo. Queria agradecer, meninas, muito obrigada por vocês toparem estar aqui hoje com a gente, por dividir essa experiência. E fiquem à vontade para se apresentar e iniciar. A palavra é de vocês. Marcela, vou gerar seu pedido. Um momento, tá? Eu vou começar, então, e eu não sei se as meninas querem se apresentar ou se preferem que eu apresente a todas, mas nós somos um time só de mulheres, né, com o desafio de implementar o lixo zero em toda a Caixa Econômica. Meu nome é Catiara Oliveira, eu estou como gerente executiva à frente desta equipe. Na nossa equipe, nós atuamos não apenas com a questão não que seja pouco, né, gente? Não apenas com a questão, com o desafio do lixo zero, mas nós temos também conosco o desafio do Net Zero. Na verdade, a nossa equipe tem como responsabilidade a gestão de projetos socioambientais da Caixa. Né? O nosso foco é para dentro da empresa, é como que a empresa pode atuar na sua operação mesmo, de tudo que ela realiza internamente, de forma mais sustentável. E o lixo zero é uma das nossas frentes, um desafio gigante e um trabalho de formiguinha, dado o tamanho da nossa empresa, mas um trabalho também muito gratificante, e todas nós aqui somos muito apaixonadas e empenhadas em fazer com que isso rode de uma forma leve, de uma forma que as pessoas entendam o propósito que existe, muito além de um compromisso, mas o propósito que existe em termos uma atuação responsável. Trabalham comigo a Sueli, a Gabriela, né, que está à frente da apresentação, a Thelma, a Paula e a Juliana. Tem outras pessoas aqui na sala aqui da Caixa, né, porque a gente divulgou internamente, mas as meninas são as que trabalham diretamente comigo. Vocês vão querer se apresentar individual, meninas, ou a gente pode iniciar? Por mim, podemos iniciar. Pode iniciar, Pode iniciar, Manu? obrigada. Acho que sim, eles conhecem a gente já, né? Já estão acostumados com nossa cara. Estão cansados na nossa cara, na verdade. Na verdade, eu acho que eles conhecem mais vocês do que eu, né? Eu tô à frente da equipe desde o finalzinho de julho, né? Boa parte das ações, assim, algumas coisas que vão ser citadas aqui na nossa apresentação foram conduzidas por um outro colega, inclusive que iniciou toda essa questão do lixo zero, né? E agora ele está à frente de outro desafio e eu estou conduzindo os outros projetos. Pode tocar, Gabi. Bem, eu vou fazer uma geral, assim, né? Eu sei que todo mundo conhece a Caixa, mas a Caixa é sempre importante a gente destacar o tamanho do nosso, para a gente justificar até, e para que vocês entendam o tamanho do nosso desafio, né? Nós somos uma instituição financeira 100% pública e temos, dentro da nossa estratégia, o propósito de fomentar a inclusão e o desenvolvimento sustentável, transformando a vida das pessoas, né? A Caixa tem um viés social muito forte, né? Não só pelo pagamento de benefícios, mas também como executor de políticas públicas,
e é um banco visto pela sociedade mesmo como o banco que abre as portas para todos os brasileiros. Né? É o banco que atende desde o grande empresário até quem está guardando o carro dele quando ele estaciona. Né? A gente brinca aqui falando assim, desde do flanelinha que está lá no mercado informal, mas que está lá batalhando, até os grandes empresários. Então, é um banco que está sempre de portas abertas para todos e que tem realmente, assim, os próprios empregados têm essa veia social muito forte, como propósito mesmo. Temos como visão de futuro ser referência para a sociedade brasileira, pelo relacionamento social e comercial. Vocês podem ver que o social vem antes do comercial, até na ordem da frase, né? Isso é um detalhe, mas que diz muito, e viabilizando a cidadania financeira, o desenvolvimento sustentável e a excelência na execução de políticas públicas com eficiência e rentabilidade. Somos um banco, não deixamos de ser um banco, em que pese o social seja muito importante para nós, e é mesmo, e temos orgulho de que ele seja, mas nós somos uma instituição financeira que busca, sim, busca se manter, busca lucro, busca operar de uma forma sustentável e saudável. Nossos diferenciais, nós somos o maior banco público da América Latina, temos mais de 84 mil empregados e 5 mil colaboradores no Brasil inteiro. Estamos presentes em 97,8% dos municípios brasileiros. Temos mais de 46 mil pontos de atendimento físico no Brasil. Este dado, ele deixa bem claro o tamanho do nosso desafio. Porque só de agências, nós temos 4.080 agências, 13.027 unidades lotéricas, 7.932 correspondentes caixa aqui e mais de 21 mil terminais de autoatendimento. É óbvio que no primeiro momento, é claro que no primeiro momento a nossa atuação vai ser para a nossa rede própria de atendimento, para as agências e nossos prédios administrativos, mas até 2050, né, nós queremos alcançar, sim, a nossa rede parceira e toda a atuação da empresa. Centenas de milhares de pessoas são atendidas além, né, dessa rede de agências, são atendidas pelas 2 agências Barco, né, nós temos uma foto dela. Quem não conhece, algum dia tiver a oportunidade de conhecer, é muito emocionante a agência Barco, é muito, muito bacana, é uma iniciativa que traduz bem o social da Caixa, traduz bem o alcance da Caixa para o público que muitas vezes não é visto pelo mercado financeiro, né, pelas instituições financeiras de uma forma geral. Além disso, temos 11 agências caminhão e uma agência container. Né? Essas agências caminhão e a agência container, normalmente elas são usadas, têm sido bastante usadas quando tem essas catástrofes climáticas, né, que para facilitar o atendimento da população. Às vezes, a agência que está presente naquele município, isso aconteceu muito no Rio Grande do Sul, aconteceu agora no Paraná, a agência não tem como abrir. Só que as pessoas precisam sacar os benefícios delas, as pessoas precisam. Tem uma série de atividades que a Caixa faz nessas situações. Então, essas agências, elas são deslocadas, são agências móveis, elas são deslocadas para esses locais de maior necessidade, para operar de forma provisória ali até a situação se normalizar. A container, por exemplo, ela é usada, às vezes, antes de finalizar uma agência, em uma região que não é atendida, que vai ser atendida posteriormente por uma agência, ela fica ali como uma instalação provisória. Então, são opções, né, que democratizam o acesso e que facilitam para ter uma solução rápida para aquela população. Todas as nossas ações visam um impacto positivo na sociedade brasileira. Especificamente sobre sustentabilidade, nossas relações valorizam princípios sustentáveis,
transformamos a sociedade, equilibrando aspectos sociais, culturais, econômicos e ambientais. Essa tela é só para mostrar o quanto que a temática ganhou relevância dentro da empresa, né? Aqui nós colocamos, né, em 2024, foi estruturada a Vice-Presidência de Sustentabilidade e Cidadania Digital. Nós temos uma vice-presidência exclusiva para a temática de sustentabilidade e cidadania digital, e com o objetivo de liderar e coordenar ações e estratégias relacionadas à sustentabilidade, à responsabilidade social, ambiental e climática. É muito significativo isso para nós, porque quando eu cheguei na sustentabilidade, nós éramos uma gerência com cerca de 20 empregados. Então, o nosso foco a gente ficava sempre focado no que precisava ser feito, seja por força de regulação ou porque já tínhamos um posicionamento de mercado. Então, a gente não conseguia ter um olhar muito amplo naquele momento, porque a estrutura era muito pequena, e a própria temática dentro da instituição, ela não era ainda tão clara para a alta administração como ela é hoje. Então, a criação da nossa vice-presidência abriu caminhos para um olhar mais amplo, para estruturar soluções mais inovadoras. Hoje nós estamos estruturados em 4 vice-presidentes, ou em 4 gerências nacionais. Éramos uma, né, como eu falei agora há pouco, era uma com 20 pessoas, e hoje nós temos 4 gerências nacionais estruturadas em 2 superintendências nacionais. Então, hoje, além do que a gente precisa fazer de forma regulamentar ou dentro da nossa atuação, do que já está posto para sustentabilidade, hoje nós temos uma gerência dedicada para negócios de impacto, temos outra dedicada para finanças sustentáveis e bancarização, e uma específica para plataforma e cidadania digital. E isso favoreceu com que o olhar fosse mais amplo e novas soluções fossem criadas. Quando você tem algo específico, por exemplo, para negócio de impacto, dentro de negócio de impacto, a gente trabalha, por exemplo, o público de catadores. Então, não é dentro da minha gerência, não é dentro da minha atuação, mas é um olhar importante para um público que é base da nossa atuação com lixo zero. Então, o olhar da administração, né, do alto escalão da empresa, para ampliar a nossa atuação, favorece, e foi ele que abriu caminhos para que hoje a gente tivesse aí um posicionamento público da nossa ambição de ser lixo zero até 2050. Deixa eu passar aqui. No final, agora, foi em novembro, né? 3 de novembro, o nosso presidente, ele comunicou os compromissos públicos Caixa, né, relacionados à temática de sustentabilidade. Temos um compromisso voltado para a carteira, 1,25 trilhões de saldo de carteira em produtos sustentáveis até 2030, 36% voltado para mulheres, para a diversidade, 36% de mulheres como chefes de unidade. Chefes de unidade, no conceito aqui da Caixa, são aquelas quando você é responsável por um CNPJ. Então, por exemplo, aqui nós temos a nossa gerência nacional, ela é uma unidade. Então, um gerente geral de agência, ele é responsável por uma unidade. Então, isso vai desde a rede de atendimento até a matriz. Temos um outro compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa líquidas a 0 até 2050, que é o Net Zero, e o Zero Waste, né, que é ser lixo zero até 2050, que é o foco da nossa conversa. Especificamente sobre o compromisso, esses compromissos, eles são muito importantes, são um marco importante da empresa, porque ele deixa claro o compromisso da alta gestão com a temática. Né? A partir do momento que o nosso presidente ele torna público o empenho, o compromisso de chegar a esses resultados,
ele está deixando claro de que a alta administração está engajada nessa temática. E outras conversas, até que nós já tivemos aqui, a gente sabe que as temáticas de sustentabilidade, elas não rodam se elas não tiverem o apoio da alta administração. Então, os compromissos são muito mais do que uma fala pública, eles são, na verdade, a concretização, né, eles tornam de uma forma tangível de que a empresa, de fato, está empenhada nisso. Pode passar. Bem, nossas iniciativas, o que já aconteceu, né, nesse período? Nós, na parte de educação e engajamento, nós temos rodas de diálogo estruturadas em temas específicos de sustentabilidade. Temos uma roda de diálogo específica para a gestão de resíduos e ela foi atualizada já com os conceitos do lixo zero. Temos uma certificação de sustentabilidade. A Caixa ela trabalha com certificações internas e nós temos uma específica para sustentabilidade, que aí abrange não só a questão do lixo zero, mas outras temáticas relacionadas ao tema. E mais de 45 mil empregados já fizeram essa certificação. Então, um engajamento muito bom. Temos uma cartilha específica do evento Lixo Zero. Nós fizemos o nosso primeiro evento Lixo Zero em 2024 e foi desenvolvida essa cartilha para orientar as áreas para a realização de um evento, né? Esse evento que foi feito em julho, ele foi certificado e essa cartilha para orientar as áreas caso elas queiram realizar um evento Lixo Zero. Temos a escola Vizuc, que trabalha todas as temáticas de sustentabilidade e tem feito um trabalho muito bacana internamente e ela tem a figura dos abelhudos, que são empregados Caixa, distribuídos no Brasil inteiro e que eles são, digamos assim, eles são engajados na temática. Né? Então, eles são disseminadores da nossa temática e colaboradores também. Eles têm a visão do outro lado, né, de vários lugares do Brasil. É uma troca muito rica com os abelhudos. E temos a trilha de sustentabilidade, que é uma trilha de conhecimento, que ela traz temas diversos, inclusive economia circular, e ela trabalha diversas temáticas que colaboram para o engajamento dos empregados. Obviamente, assim, em que pese é que a gente ainda tem outras coisas para desenvolver específicas sobre o lixo zero, mas à medida que a gente vai implementando algumas ações, nós vamos também incluindo ações de educação e engajamento à medida que as ações vão sendo implementadas. Acaba que essas opções que nós falamos aqui são os canais que nós temos disponíveis. Então, a partir do momento que você vai implementando, você vai atualizando, por exemplo, vou colocando mais questões sobre isso na trilha de sustentabilidade, pode fazer um evento específico com a escola, voltado para a temática. Então, são ferramentas que nós temos para trabalhar o engajamento dos empregados. Nós participamos também do programa Computadores para a Inclusão, é um programa de muito sucesso e é o maior programa de logística reversa da Caixa. Nós já doamos mais de 100 mil equipamentos, é uma parceria com o Ministério das Comunicações, uma parceria que está alinhada à Política Nacional de Desfazimento de Bens Eletroeletrônicos e às diretrizes da Política de Responsabilidade Social Ambiental da Caixa, a nossa PR-SAC. Esses equipamentos, eles são encaminhados para recondicionamento e são redistribuídos para comunidades em situação de vulnerabilidade social. Essa parceria, né, ela vai ficar válida por mais 2 anos, ela foi renovada, acho que não é renovada, prorrogada.
Isso, Gabi. Ela foi prorrogada por mais 2 anos. É um programa muito legal que aquece o coração da gente, porque chega em comunidades que realmente precisa, em ONGs, e agora tem os quilombolas também que serão atendidos. Então, é um projeto muito, muito legal. E ele promove a destinação adequada de cada tipo de equipamento, visando a reutilização, reciclagem e a logística reversa. A gente vai tentar passar um vídeo. A Caixa faz a doação para o projeto do Ministério das Comunicações. O nome do projeto é Computadores para Todos. Quem recebe esses equipamentos são os centros de recondicionamento. Existe um trabalho envolvido ali de recondicionamento desses computadores. E, posteriormente, o Ministério das Comunicações, por meio desse projeto, faz a destinação do computador da Caixa para os pontos de inclusão digital. A gente viu que equipamentos que eram declarados como inservíveis, que não teriam mais utilidade, declarados como obsoletos, eles passaram a ter uma nova destinação para o EMICOM, que com estratégias internas de reutilização e devido destinação para instituições que precisam desses equipamentos. Esse acordo com a Caixa do programa Computadores para a Inclusão do Ministério é essencial para o funcionamento do programa, porque nós temos centro de recondicionamento de computadores estruturados aí em todo o país. Nós estamos muito felizes e por sermos contemplados com esse projeto. Escola mais tecnologia só tem a ganhar. E os nossos alunos agora terão acesso, né, à tecnologia nas suas aulas, com os professores, colocando dentro do currículo, né, dentro dos seus planejamentos de aula, a aula de informática agora, que tanto nós estávamos almejando para incluir a era digital realmente dentro da nossa escola. Nós somos uma escola que nós temos um público mais variado possível. Nós temos alunos do Guará, nós temos alunos da Estrutural, nós temos alunos da Santa Maria, de Valparaíso, e que muitos não têm acesso ainda hoje a um computador. E essa ação ela vem como algo que possa garantir o acesso desse público à informática, a computador, que é uma coisa que já faz parte da rotina de muita gente e que nós temos alguns alunos que não têm. Realmente gostaríamos de agradecer, é de grande valia, de muita importância, porque vai permitir que a gente amplie, que a gente desenvolva o nosso trabalho em diversos lugares, porque o notebook ele permite isso, né? A gente realizar tarefas em outros ambientes que vão além da sala de aula. Mais do que sustentabilidade, na verdade, uma ação como essa, ela traz o DNA da Caixa, né? O DNA social da Caixa, a empresa ajudar a sociedade como um todo. Quando a gente fica no escritório ali, fechado, a gente não consegue ver até onde a gente chega. E quando a gente vê uma ação como essa, você tangibiliza, né? Você vê como que, de fato, a gente pode afetar a sociedade com uma ação que parece simples, mas, na verdade, é muito importante para eles, né? A gente sai de uma linha linear, que você, né, produz ou compra, consome e joga fora, para algo circular, né? Uma circularidade econômica. A gente espera que nesses 14 anos aí de programa, esse seja o acordo mais significativo do programa em toda a sua história, tá? Tanto pela quantidade de computadores, né, doados pela Caixa, como também pelo aproveitamento desses computadores.
É um programa, inclusive, nosso presidente é apaixonado por esse programa, porque realmente às vezes a gente tem dificuldade, né, de tangibilizar mesmo o que a gente faz dentro da nossa temática, né? E quando você vê o impacto disso na vida das pessoas, e honestamente, sabe, é nisso que eu penso quando a gente fala do lixo zero, da gente conseguir passar para os colegas, da gente conseguir passar para o empregado a importância, que é muito além de um posicionamento, né? Infelizmente, às vezes a temática ainda é vista muito como uma ideologia, né? Ainda é visto como algo distante da nossa realidade, que não tem impacto, né? Então, a partir do momento que você mostra que aquilo faz diferença na vida de alguém, aquilo faz diferença na vida das pessoas, além do planeta, além da sua responsabilidade com o planeta, você está fazendo algo que está contribuindo para a vida de outras pessoas. Então, essa é a nossa... Eu sempre falo que, até pelo espírito social que nós temos dentro da Caixa, esse tem que ser o nosso motivador, né? De fazer a diferença, de cumprir com o nosso papel, de sermos responsáveis com o meio ambiente, responsável com a nossa atuação, e de fazermos a diferença na vida das pessoas, que é o que nos move aqui todos os dias. Para tudo que a gente faz aqui, esse é o nosso motivador maior. Nós temos uma outra ação, né, que foi implementada, que foi o Zero Copos Plásticos, né? Começou pelos 4 prédios administrativos aqui de Brasília, e depois ele foi ampliado para os demais estados, para os prédios administrativos de outros estados, e hoje está implementado em 65 edifícios administrativos do Brasil. Aproximadamente 108 milhões de copos deixaram de ser utilizados no último ano, né, uma redução de 100%, né, 99,9%, e essa redução, ela representou a eliminação de 270 toneladas de plástico no meio ambiente. Então, são números que muitas vezes a gente não tem noção, porque o nosso olhar ele fica restrito para a nossa atuação, né? Então, a resistência, ela existe, ela sempre vai existir, né? Qualquer mudança de cultura, de posicionamento, de atitude, ela vai ter resistência. Mas o olhar das pessoas também vai se ampliando. Ver um número desse faz as pessoas entenderem que é muito além do meu copo que eu deixo de usar. É muito além disso. E, para ter uma ideia, seriam necessários 27 caminhões de lixo para transportar esse volume de copo. Então, a gente pega um copinho para beber água, bebe, joga fora, o copinho do café, bebe, joga fora, e a gente não tem noção no todo o quanto que isso representa. E hoje já flui tão naturalmente, né, que as nossas confraternizações, aqui a gente já tem louça, né, hoje já flui de uma forma tão natural, e é o que a gente espera com o restante das outras coisas que a gente tem para implementar, que de pouquinho em pouquinho as coisas vão fluindo naturalmente e entrem num novo normal, né? Num novo padrão. Deixa eu passar, Gabi. A coleta seletiva na Caixa, né? Nós caminhamos alguns passos, né? A definição da estratégia de gerenciamento de resíduos, foi estruturada uma ferramenta de gestão e monitoramento de resíduos para que seja alimentada ali a pesagem, e também alimentado nessa mesma ferramenta são incluídos os PGRS e os MTR dos grandes geradores, e o desenvolvimento de um programa de educação e engajamento, que esse está em constante construção, e a escola vai ser sempre a nossa parceira, e que bom que temos eles para caminhar junto conosco e nos ajudar, né? Então, isso aí é um processo dinâmico, não está totalmente estruturado, e como eu falei anteriormente, à medida que as ações vão sendo implementadas, a gente vai utilizando as ferramentas que a gente já tem, trazendo cada vez mais a cultura do lixo zero para dentro da empresa.
A normatização e a definição de papéis no gerenciamento de resíduos era uma grande dificuldade que nós tínhamos, não ficava claro os responsáveis. Parece estranho isso, né? Mas é real que as coisas ficavam perdidas. Então, um achava que era papel do outro, o outro achava que era papel de outro, e no final das contas ninguém fazia nada porque todo mundo achava que não era responsabilidade sua. Então, foi normatizado e definido esses papéis. O fomento da cultura lixo zero da Caixa, que é esse processo, né, que eu me referi agora há pouco, que a gente vai fazendo gradativamente, foi alterado o padrão de coletores de resíduos, não tinha uma padronização, foram trocados e padronizados, hoje a gente tem um padrão único, e todas essas ações, elas garantem que uma maior quantidade de resíduos recicláveis seja reaproveitada, né? Que a gente saia da visão de que é lixo, a gente descarta e pronto, e que a gente tenha a visão, primeiro, de gerar menos, e segundo, de que o que for gerado, ele seja distribuído da forma correta, para que o máximo possível seja reaproveitado. Quando a gente fala em lixo zero, assim, as pessoas se assustam, né? Como não vai produzir nada? Não, nós vamos produzir, sim, mas de uma forma mais responsável. A ideia é que se reduza o mínimo possível a emissão e que o que for gerado, ele seja distribuído e ele seja reaproveitado adequadamente. Então, porque assim como acontece com os computadores, que tem uma outra utilidade, muitas outras coisas, elas podem ser reaproveitadas e trazerem novos usos para a sociedade. E contribui também para a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos. Vou passar, Gabi. Com os compromissos públicos que foram comunicados pelo nosso presidente, nós temos em estruturação um programa de ecoeficiência da empresa. O programa ele tem uma dimensão exclusiva para resíduos. Então, esse programa ele é composto por 9 dimensões. Tem questão de energia, tem questão de água, e tem uma dimensão específica para resíduos. Ele atua na operação por completo da empresa, ele alcança até emissões financiadas, ele alcança ali fornecedores, é um programa gigante, e que a ideia é que ele seja um programa permanente, né? Que ele seja um programa que vá, no primeiro momento, a gente vai trabalhar as nossas bases estruturais, assim, o que a gente precisa em termos estruturais para conduzir a empresa para uma operação mais sustentável, e aí, com o tempo, a gente vai incorporando ações que são mais complexas, como, por exemplo, chegar à cadeia de fornecedores, chegar a emissões financiadas, tudo isso a gente vai caminhando ao longo desse programa. É um programa que é acompanhado pela alta gestão, né? Nós temos reportes periódicos para a alta administração, temos definições claras de papéis, né? As unidades que são responsáveis pelas implementações. E na fase que nós estamos atualmente, a gente está estruturando as metas, as nossas bases de dados, para definir as ações por operação, por cada dimensão, e o nosso objetivo é que até o meio do ano que vem a gente já tenha definido ali os baselines, as metas e as ações específicas para cada frente. Dentre essas frentes, nós temos a de resíduo, né, que o objetivo é para alcançar o nosso compromisso de sermos lixo zero e desviar resíduos de aterros sanitários e estimular boas práticas para o tratamento de resíduos gerados pela nossa empresa e otimizar o consumo de insumos e materiais de atividades da empresa, contribuindo para a redução de desperdícios, geração de resíduos e emissões de gases de efeito estufa. Então, é muito na linha do que eu já falei, né? Que é mudar mesmo o foco de operação da empresa. Né? É um olhar interno, é um olhar para como nós operamos no nosso dia a dia e como a gente pode ser mais eficiente do ponto de vista de sustentabilidade.
Tem como pilares ali o engajamento e a cultura, é um programa que é acompanhado de perto, né, que tem uma mensuração dos resultados e um controle periódico, e nas parcerias necessárias nós temos aí a afiliação a Zeros, né, que foi feita no ano passado, e, aliás, esse ano, né? Foi este ano todo. E também aderimos recentemente ao movimento Conexão Circular do Pacto Global, que também vai nos ajudar, né, nesse direcionamento. A nossa jornada, né, nós temos um gargalo aqui gigante, que é a pesagem dos resíduos. Eu fiquei feliz aí no evento que eu fui da Zeros, que eu tive a oportunidade de escutar outra instituição financeira, e eu fiquei assim com o coração quente quando a pessoa falou que ela teve a mesma dificuldade lá, né? Mas nós temos, existe muita resistência, mas como eu falei no início, é um trabalho de formiguinha mesmo, e a gente foca no nosso alvo, né, e a gente vai buscando alternativas, vai negociando. Então, é o nosso ponto de partida mesmo para rodar várias outras ações, e nós estamos batalhando por isso, para que a gente consiga fazer essa pesagem e melhorar esse fluxo interno dentro da empresa. Temos no nosso radar a inclusão das cooperativas de catadores, né, no descarte, também estamos negociando isso, já está com tratativas nesse sentido, e a expansão do padrão de coletores de resíduos para todas as unidades do Brasil, também já estamos trabalhando nisso, a implementação das ações de educação e engajamento, né, que é permanente, como já falei, plano de contingência da Caixa, que a gente vai ter que implementar, a gente está na construção desse plano de contingência, e para tudo isso, para que a gente consiga alcançar a nossa primeira certificação lixo zero, né? Estamos trabalhando arduamente para isso e estamos muito confiantes que a gente vai chegar lá. É isso, gente. Quando o Matheus me chamou, eu falei para ele assim, quando ele me convidou, eu falei assim, nossa, mas a gente está caminhando, porque tanta coisa para fazer, né, que a gente fica com a visão de que a gente fez muito pouco ainda, né? Mas quando você coloca numa apresentação dessa, é até bom, porque a gente vê que não foi pouco, né? É muita coisa, é um gigante que a gente vai desbravando aos poucos, a gente vai caminhando, e é isso, é um passo de cada vez mesmo, né? A gente não pode se frustrar com as dificuldades, focar no alvo e caminhar adiante, porque a gente vai chegar do outro lado. É só ter resiliência, paciência, perseverança, né? E acreditar de que assim, o que a gente está propondo é possível, é viável, é atingível e vai fazer toda a diferença para a nossa empresa. Exatamente, exatamente. Muito obrigada por compartilhar, Catiara. Eu acho que é muito importante você trazer essa visão, né? Porque inspira outras organizações, outras instituições que às vezes são tão grandes quanto vocês, enfrentam, né, os mesmos desafios. Então, compartilhar esses desafios, como vocês têm trazido soluções, né? O que vocês têm pensado para solucionar essas questões é muito importante, porque ajuda a abrir o olhar, né, para pensar em rotas alternativas mais eficientes, né, de gestão de resíduos, tudo mais. Quero agradecer muito aqui pela sua presença, pela sua participação, né, por compartilhar essa jornada. Como eu comentei, a gente sabe que os desafios, eles são muito grandes, especialmente numa instituição do tamanho de vocês, né, da complexidade que é a Caixa. Você trouxe lá no começo da apresentação os números, né, de agências e tudo mais, e realmente é a nível continental, né? No Brasil inteiro a Caixa está presente. Então, o mais importante, né, é que essa iniciativa foi dada. Esse primeiro passo
já foi dado, né? O tema entrou na agenda de vocês, vocês estão discutindo, tem metas futuras, né, para até 2050, e isso é muito bacana. A gente sabe que esses processos, eles são construídos ao longo do tempo, né, com aprendizado contínuo, que você comentou também, né, que é muito importante, ações de engajamento contínuas, muitos ajustes aí ao longo da jornada, né? Engajamento interno. Então, obrigada por dividir com a gente não só os avanços que vocês já tiveram, mas também os desafios, né, que encontraram aí no caminho. Vou abrir para perguntas, se alguém quiser aproveitar esse momento para conversar com a Catiara, conversar aqui com a equipe da Caixa, fique à vontade para abrir o microfone ou para enviar aqui pelo chat. Eu aqui no chat já tenho algumas perguntas, mas se alguém se sentir à vontade para abrir o microfone, podemos iniciar também. Bom, então vamos começar pelo chat. Primeiramente, parabéns pela conquista, a Karen falou, né? Podemos ver que foi um grande desafio, é uma grande conquista para uma empresa do tamanho da Caixa. E ela perguntou como que foi estruturado o processo interno de implementação do sistema lixo zero com o porte de vocês. Vocês estão ainda, né, em processo de estruturação. Ela perguntou qual que é o maior desafio prático. Você comentou um pouquinho, mas se quiser falar um pouquinho mais, Catiara, sobre esses desafios, o processo de estruturação do lixo zero. Sim, a gente ainda está na implementação, né? Já foi feito o diagnóstico e nós estamos estruturando, estamos implementando as ações que foram elencadas no diagnóstico, né? Algumas já estavam em andamento, por exemplo, alguma questão de norma, de atualização, de deixar mais claro alguns papéis, já estavam caminhando, e outras não, outras são novas para a gente. Por exemplo, o plano de contingência mesmo, nós não temos, né? E a gente está estruturando, então nós estamos nesse processo. A maior dificuldade, até agora, a maior dificuldade é a questão da pesagem, né? Quando o nosso olhar é aqui, nós estamos em Brasília. Quando o nosso olhar é aqui para Brasília, já não é fácil, tá? Mas quando você tem que ampliar esse olhar para o Brasil inteiro, então nós temos agências em diversas realidades, né? Nós temos uma atuação assim muito está no Brasil inteiro, é ótimo, é bom, mas para implementar é muito difícil. É muito difícil. E na questão de resíduos, especificamente, tem um complicador a mais, que é a questão da legislação, né? Você não tem uma legislação unificada, você tem ali as legislações municipais, estaduais, que cada uma é dita de uma forma. Então, com certeza a questão da pesagem, porque tem outras ações que são importantíssimas, mas elas derivam da pesagem. Então, até agora, sem sombra de dúvida, é o nosso maior desafio. E se a Kate me permite, bom dia, gente, eu sou a Thelma, sou aqui da equipe. Se a Kate me permite uma complementação, essa questão da pesagem e de outras tantas soluções que a gente tem, elas têm que ser pensadas de forma muito customizáveis, né? Porque, como a gente sabe, a gente tem agência no interior do norte, do extremo norte do país, e a gente tem agências no interior do extremo sul do país. Então, em Brasília, na realidade que eu conheço, eu não posso ficar restrita a essa realidade. Eu preciso pensar em soluções que possivelmente vão atender grandes centros, grandes prédios administrativos, grandes agências, mas eu também preciso ter esse olhar de pensar em soluções que são viáveis, que são factíveis em vários cenários diferentes. Então, o nosso desafio prático eu preciso testar modelos, eu preciso ver se eles são replicáveis, eu preciso convencer a empresa de se movimentar junto comigo, né? Eu preciso ter apoiadores do nosso lado, né? Então, complementando também a resposta da Kátia na pergunta anterior, que é como foi estruturado, ele de fato está sendo estruturado, e numa empresa do tamanho da Caixa, a sustentabilidade não faz sozinha, né? Então, a forma que a gente está conseguindo avançar na temática é trazendo várias
várias vice-presidências para o nosso lado, a vice-presidência de logística, que é uma parceira incrível nossa, a vice-presidência que cuida do marketing para a gente sensibilizar os empregados, a vice-presidência de pessoas, que pode ser a vice-presidência que vai endossar nossas ações para que vire uma coisa institucional mesmo a longo prazo. Então, a gente está nesse caminho, assim, tentando amarrar, chamar o máximo de gente para abraçar essa temática junto com a gente. Era só essa complementação. Obrigada, Thelminha. Fique à Muito vontade. Muito bom, Thelma, muito obrigada. De fato, né, vocês precisam pensar em todos os cenários possíveis, porque as realidades são muito diferentes, né? Porque a gente é um país de dimensão continental e tem muita variação. Então, esse, de fato, concordo, é um grande desafio. É o Mário Cerqueira, né, de BH, está prestigiando aqui o evento com a gente, e ele perguntou se os slides serão disponibilizados. Será que a gente consegue disponibilizar a apresentação de vocês? Acredito que sim. Ah, Sem legal, problema. muito obrigada. A Karen perguntou também, dentro desses próximos passos, como que vocês enxergam o papel da gestão de resíduos dentro da agenda ESG das grandes organizações nos próximos anos? Vocês acreditam que essa é uma tendência? Eu acredito que sim. Trazendo até um pouco da nossa visão interna. Eu acompanhei lá atrás, quando eu cheguei na sustentabilidade, como que era vista a questão de resíduos dentro da empresa. É um assunto que ninguém quer tratar, ninguém quer ser responsável, e que tem uma resistência muito forte por parte dos empregados. Então, assim, as pessoas olham, eu tenho mesmo que perder tempo com isso. Você falar de pesagem de resíduo, então, assim, você tem que escutar cada coisa, assim, soa muito mal para o empregado. Oi, por que soa mal? Por que soa mal para o empregado, assim? Quem é que gera? Não somos nós? Né? Mas eu penso, sabe, que é um caminho sem volta, não tem como a gente falar de sustentabilidade como a gente tem falado nos últimos 3, 4 anos, assim, de uma forma tão presente no nosso dia a dia, e outra, gente, os efeitos a gente está batendo aí na porta, né, assim, o que aconteceu em São Paulo nos últimos dias, o que aconteceu no Paraná, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, sabe? Então, assim, é uma realidade que não dá mais para a gente negar, né? Tudo bem, pode não se ter o olhar extremo que algumas pessoas têm, um olhar, né, catastrófico e tal, mas existe sim um peso, existe sim uma conta que está chegando, né? Que está muito transparente aí aos olhos de todo mundo. Então, e dentro da atuação e cada vez mais, né, o setor empresarial está sendo inserido nessa discussão, né? E quando se fala de instituição financeira, é ainda mais complicado, porque dentro de banco se fala de ganho de dinheiro, e as temáticas, elas são difíceis de concretizar, né, difíceis de materializar, mas também, de um tempo para cá, você vê as coisas virando dinheiro, você vê as coisas virando ganho de reputação, você vê as coisas gerando títulos específicos, né, títulos verdes, emissões temáticas, captações importantes. Então, assim, ganhou outro olhar, né? Então, mas a tarefa de dentro de casa, ela não tem como ser ignorada, até porque é incongruente, né? Como é que eu tô fazendo emissões, como é que eu estou no mercado, como é que eu estou negociando isso lá fora, vendendo essa temática, e na minha atuação interna, né, na minha operação interna, eu não vivo isso. Acho que a gente não tem mais espaço para isso, né? Já aconteceu muito, mas não temos mais espaço para isso. E quanto à certificação, eu penso que ela é um balizador fundamental, porque até quando você tem uma atuação empresarial, você tem tantas coisas para se preocupar que às vezes você fica perdido e não consegue sair do outro lado. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Então, por exemplo, o diagnóstico, para nós, ao mesmo ponto que nos dá um desespero da gente pensar o tanto de coisa que a gente tem que fazer, né, até o mesmo. Mas, por outro lado, ele é um mapa riquíssimo para a gente.
né? E isso acontece, por exemplo, com o CDP, quando você responde as perguntas, e ele vai ali mostrando seus gargalos. Então, a certificação, né, ela vai nos dando um balizador, ó, vai por esse caminho que dá bom, por esse caminho você chega lá. Então, ela tem sido fundamental para nós. E eu acredito que para qualquer empresa ela é muito importante, principalmente quando tem um porte maior, que as coisas ficam mais soltas, né? Mais perdidas. Perfeito, maravilha. Acho que você falou um pouquinho também, né, sobre a segunda questão aqui da Karen, e de fato, né, adotar um sistema de gestão lixo zero, fazer um diagnóstico, buscar uma certificação, abre olhares para oportunidades de melhorias, né? Isso que eu acho muito bacana também. Tivemos aqui uma nova pergunta. Se pararmos para pensar, temos um desafio ideológico, onde a produção em série, cultura de geração de resíduos, tem mais de um século, ou seja, tem uma resistência cultural e ideológica construída por gerações. Por isso é tão difícil reeducar. Mas nada é impossível, né? Tá sem nome aqui a pessoa que comentou. Fui eu, Paula. Eu estava ouvindo isso e eu super concordo, né? A Tatiana estava falando sobre esse desafio que é das unidades mesmo na pesagem, e eu entendo, vim de agência, né? Então, na época que eu trabalhei em agência, eu já fazia esse movimento de fazer os colegas repensarem, e eu via o quanto era cansativo, porque quanto mais falava, menos era ouvida, assim. Então, eu entendo que, principalmente os gerentes de unidade, eles têm um foco muito grande na área comercial, então tudo que eles pensam é o que vai atingir meta. Tudo que vai para a parte de gerenciamento de unidade, que envolve o administrativo, eles delegam. Então, a gente estava até conversando ontem, se eu não estou enganado, sobre isso, e eu coloquei essa minha perspectiva sobre pensar de que forma, não necessariamente ser o gerente geral que irá fazer essa pesagem, mas de repente atribuir a uma outra ou uma outra função e de repente colocar em sistema o registro de foto para garantir. Eu acho que que as minhas colegas estão pensando nisso tudo. Eu acho que eu estou tendo a ideia ímpar, não. Mas é isso, né? Colocar isso no resultado ponto caixa, para que pese na pontuação, enfim. Eu sei que vocês estão pensando nisso, mas só para elucidar mesmo. Obrigada. Obrigada, Paulinha. Tá mudo, Manu. Obrigada. Estava falando que, de fato, né, conscientização das pessoas, eu acredito que seja hoje o maior desafio, né, quando a gente fala em uma instituição como a de vocês, né, que lida diretamente com pessoas, né? Então, esse é um dos maiores gargalos aí, né? Mudar essa visão que a sociedade tem hoje sobre nossa responsabilidade na geração e na gestão dos resíduos, né? Esse é um grande desafio, mas com muito trabalho aí ao longo dos anos, eu acredito que a gente vai superar, né? Que a sociedade vai superar, que isso está mudando. A gente vê que 10 anos atrás não era tão comentado, né? E aos poucos a gente vê essa mudança sendo implementada na cultura da sociedade. Eu imagino que daqui a 5, 10 anos a gente esteja num cenário totalmente diferente, né? Essa é a expectativa e esse é o movimento que vocês têm feito para buscar aí essa mudança que a gente vê. Então, meninas, não temos mais nenhuma pergunta por aqui. Eu queria agradecer enormemente pela participação de vocês. Acho que foi muito rica a nossa discussão. Adorei conhecer um pouco mais sobre a Caixa, né? A gente já conhece, mas vocês trouxeram aqui em números, em iniciativas. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Mais uma vez, muito obrigada a todas pela presença aqui hoje, pela disponibilidade, por compartilharem, né, toda essa jornada aqui com a gente. Nós que agradecemos o convite, agradecemos a construção conjunta, né, a ajuda mútua aí que vocês têm nos ajudado muito e todas as oportunidades aí que vocês têm aberto para nós, seja para a gente mostrar a nossa experiência,
né, que a gente está engateando ainda, mas vocês nos ajudam muito nesse processo e tenho muita fé mesmo de que a gente vai chegar do outro lado. Eu tenho certeza também. Muito obrigada. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia para vocês, um ótimo finalzinho de semana, boas festas, né? Se a gente não se falar até lá, e um feliz ano novo. Para você também. Tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Feliz Natal, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.